Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um final de semana com a graça do nosso bom Deus. Quero pedir para vocês colocar de pé para nós lermos a palavra do Senhor e darmos início à nossa sexta livre. Espero que você tenha tido uma semana de bênção, uma semana de vitória e que realmente possamos ter aqui também reuniões abençoadas. Abra sua Bíblia na carta de Tiago, Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Eu vou ler 3 versículos, versículo 13, 14 e o 15. Nós vamos estar lendo aqui até o 16. Diz assim a palavra: entre vocês, Tiago capítulo 5, o último capítulo de Tiago. Entre vocês há alguém que está sofrendo? É uma pergunta. Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e ore uns pelos outros, para serem curados. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Amados, esses versículos aqui que Tiago escreveu, praticamente no final, né? Ele já estava se despedindo nessa carta. É interessante que ele põe algumas coisas aqui, ele faz umas perguntas. Primeiro ele começa sobre se existe alguém que está sofrendo. Nos dias de hoje as pessoas sofrem, né? A gente vê relatos de pessoas que perderam algum ente querido, né? Principalmente nesse período de pandemia que nós vivemos. A gente vê as pessoas sofrendo por causa disso, e não só através do luto, mas também através de um desemprego, um problema na família, alguém que está doente, tantas circunstâncias que podem fazer com que nós possamos sofrer. Mas ele fala assim: se você está sofrendo, ore. A oração é uma das ferramentas que Deus deixou, além da sua palavra, para nos renovar e para nos fortalecer. Mas aí ele fala assim: e se tiver alguém feliz, qual deve ser a sua atitude? Que ele cante louvores. Há um extremo aqui, né? Se você está sofrendo, se você está doente, que você ore, que você chame os presbíteros. Mas também ele dá uma direção. E se você estiver feliz? O que você tem que fazer? Louvar a Deus. Só que ao invés de, às vezes, nós louvarmos a Deus, nós se esquecemos de Deus, né? Quando estamos felizes, quando está tudo bem, aí a gente não procura mais a Deus. Está tudo tranquilo, né? Infelizmente, nós seres humanos somos assim. Mas ele também fala, a oração feita com fé, né? Ela cura o doente. Eu não sei se você hoje está com algum tipo de enfermidade, né? Mas que você tenha fé, que a oração ela vai curar, ela vai transformar a sua vida, né? E ao mesmo tempo ele finaliza, o último versículo que eu li, ele fala: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. Ou seja, quando há essa confiança, né, de que eu posso abrir o meu coração e aquela pessoa orar pela minha vida e vice-versa, vai existir cura e assim nós seremos transformados. E ele fecha com chave de ouro esse versículo dizendo assim, que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Feche os seus olhos agora e vamos então colocar em prática isso que nós acabamos de ler. Vamos orar a Deus. Pai amado, nesse momento,
Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor é, pelas maravilhas que o Senhor tem derramado sobre nós. Estamos aqui nesta noite com esse propósito, meu Deus, de estar na Tua presença, de ouvirmos a Sua voz, de adorarmos ao Senhor, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração, pertence a Ti, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela vida dos irmãos que aqui estão nesta noite, ó Pai, e ó Deus, aqueles que não puderam, que o Senhor possa visitá-los, ó Pai, nas suas casas, ó Deus, aonde eles estiverem, tocando nesses corações, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, pela semana que está terminando, meu Deus, ó Pai, muito obrigado por tudo que aconteceu durante esse período, ó Pai, que neste final de semana, o Senhor venha liberar da Tua graça, o Senhor venha derramar do Teu poder, o Senhor venha derramar do Teu mover sobre nós, ó Deus, que possamos ser impactados, Senhor Deus, neste lugar, ó Pai, que possamos ser cheios da Tua graça e do Teu poder sobre as nossas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Levanta sua mão comigo e diga assim: Senhor, eu vim aqui para adorá-lo, para reconhecer que Tu és o meu Deus, o meu libertador, que nesta noite o Senhor fale conosco, através de cada momento neste lugar. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor, queridos. Amém. Vamos levar os nossos problemas diante de Deus. Não tem outro lugar para a gente levar, né? E as nossas famílias. Senhor, nós queremos, ó Pai, desde já, ó Pai, apresentar todos os problemas diários dos nossos irmãos, das nossas vidas, diante da Tua cruz. Apresentar nossas famílias, nossos irmãos. O Senhor conhece, ó Pai, a necessidade de cada um. Enquanto Te adoramos, Pai, o Senhor esteja visitando a cada família representada desta igreja. Em nome de Jesus. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração.
Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Aleluia, nós cremos, Senhor, no poder da oração. Por isso nós estamos aqui, Jesus. Amém. Amém. Continue com seus olhos fechados, queridos irmãos, que você tenha esse momento para crer realmente que há poder no nome do Senhor Jesus, que você possa confiar na grandeza do nosso Deus, que você possa receber nesta noite a confiança de saber que Deus responde às nossas orações, de saber que Deus, Ele atende o nosso clamor, que Ele está conosco em todas as circunstâncias, que Ele está a cada dia conosco, nos fortalecendo, nos renovando a cada dia, trazendo em nós a alegria, o renovo do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém? Podemos sentar, queridos. Como é bom estar na casa de Deus, como é bom poder adorar ao Senhor, né? Começarmos o final de semana buscando a presença daquele que é justo, que é verdadeiro, que é poderoso e que nos fortalece a cada dia, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Deixa eu achar aqui, irmãos. Peraí, deixa eu abrir meu... Amém. No livro de 1 Reis, glória a Deus. Livro de 1 Reis, livro de 1 Reis, versículo 17. 1 Reis, capítulo 17, desculpa, mas falei versículo, né? Capítulo 17. Em um momento, Jesus falando, você abre a sua Bíblia, deixa aí aberto no capítulo 17 de 1 Reis. Em um momento que Jesus esteve com a multidão, há muito tempo atrás, ele disse assim para aquelas pessoas: vocês sabem discernir os tempos, mas não sabem discernir o Filho de Deus, ou melhor, conhecer o Filho de Deus. Ele estava dizendo assim, que aquelas pessoas sabiam olhar para o céu e dizer se ia chover ou não. Os antigos tinham muito a respeito disso, né? Eles falavam muito, se o céu estivesse de tal cor, né, poderia vir chuva, se o tempo levantar de tal lado que nós estamos aqui, vai vir chuva aqui, se vir do outro lado a chuva não chega aqui. Não sei se vocês já ouviram essas frases, né? Aonde as pessoas
tentam discernir o tempo, né? Jesus falando com a multidão e também com os discípulos, ele disse: vocês sabem discernir o tempo. Claro que não sei se eles tinham realmente capacidade. Hoje a gente tem pessoas que estudam, né? Que nós hoje, dentro, claro, não pensando em questão misticista, nada, mas pensando na questão do estudo, né? Eles conseguem tentar aproximar se vai chover, quando vai chover, mas geralmente, às vezes, eles erram, né? Eles calculam para tal dia e, de repente, a chuva chega antes, né? Então, ou seja, nem mesmo com toda a tecnologia que o homem tem hoje, não é fácil discernir o tempo. E quando eu estou falando aqui sobre tempo, não estou falando sobre o relógio, né? A gente imagina tempo, a gente pensa em hora, minutos, segundos, né? E isso equivale a tempo, mas eu estou falando sobre sinais, né? Sinais que são importantes para a gente entender a vontade de Deus, para nós compreendermos como que o nosso Deus, ele age. Então Jesus, falando com os discípulos, ele chamou a atenção deles: vocês têm tanto conhecimento, mas vocês, né, não só os discípulos, mas a multidão, mas vocês não conseguem discernir a minha vida, eu, o Senhor. E infelizmente, amados, hoje em dia as pessoas estão cheias de conhecimento, mas não conseguem entender a Deus. Se a gente olhar para a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele fala assim, que as pessoas, ele fala assim, que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que tentam entender a mensagem, compreender aquilo que a Bíblia ensina através do conhecimento natural do ser humano, e não vão entender realmente. Eles vão tentar, mas eles vão achar que tudo aquilo é loucura. E realmente, amados, quando a gente chega para alguém que é um estudioso apenas da letra, e você fala sobre que há poder na palavra, que transforma, eles vão imaginar assim: você não está batendo muito bem, porque eles não conseguem entender a mensagem da palavra de Deus. E nós precisamos entender os mistérios que Deus tem através dos sinais do tempo. Então eu pedi para você abrir a sua Bíblia aqui, lá em 1 Reis, no capítulo 17, o primeiro versículo diz assim: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva, nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, e foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. E os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Eu vou parar por enquanto aqui, queridos. Preste atenção. Aqui existem alguns personagens que nós precisamos entender da história. O primeiro deles é Elias. Quem é esse homem tão misterioso? Elias era o profeta de Deus. Um homem que se vestia de uma forma que não era o comum ali entre as pessoas. Inclusive, quando João Batista veio, as pessoas confundiam João Batista com Elias, porque eles tinham a maneira de falar, talvez, né? A maneira de pregar parecidas, porque Elias era um homem duro nas suas palavras, e João Batista também, né? E aqui diz que Elias chegou para Acabe. Quem é Acabe? Acabe era o rei de
Israel naquela ocasião. E Elias, o profeta de Deus, com toda a sua ousadia, foi perante o rei e chegou para ele e disse assim: eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não vai cair uma gota de orvalho e nem chuva nos próximos anos, exceto mediante a minha palavra. Preste atenção, amados. Elias estava trazendo uma palavra de Deus para aquele rei, e ele usou um elemento do tempo para talvez despertar naquele rei que ele precisava consertar a sua vida. E chegou Elias e falou exatamente essas palavras, e aí logo em seguida Deus falou novamente com Elias e falou assim: agora eu quero que você saia daqui e vá para um outro lugar, e lá você vai beber a água do riacho. Mas interessante, né? Não ia ter mais chuva, mas o riacho ia continuar fornecendo água para Elias. E além do mais, Deus falou assim para ele: eu ordenei que os corvos vão levar comida para você lá. Olha que coisa interessante. Elias vai lá, fala para aquele rei, ele usa um elemento da natureza, a chuva, para determinar algo sobre a vida daquele rei. Então, amados, nós precisamos estar atento a tudo quais, ou melhor, aos sinais de Deus para as nossas vidas. Acabe não se apercebeu que aquela palavra era uma palavra de juízo para ele. Não estou dizendo aqui que todos os sinais de Deus vão ser sempre de juízo, não é isso, irmãos. Porque logo após, nós vamos discorrer dentro desse texto, e nós vamos chegar a uma hora em que Deus também, através de Elias, usou o exemplo, usou também um elemento natural, da natureza, para falar a respeito do tempo de Deus. Eu quero que você entenda um pouquinho sobre isso. Elias, então, obedeceu a Deus. Foi para esse lugar e lá ele começou a beber a água do riacho, e constantemente os corvos iam lá e traziam comida para ele. Mas diz aqui o texto que, de repente, secou-se a água daquele riacho por falta de chuva. Aí novamente Deus falou com Elias. Eu entendo que Elias, ele era uma pessoa tão ligada a Deus, que ele começou a compreender tudo que Deus estava operando ali, e ele começou a compreender. Então Deus usava aquele homem. A palavra do versículo 8 fala assim: então a palavra do Senhor veio a Elias e disse assim: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi, e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Olha só, amados. Agora, eu lendo esse texto, amados, eu percebi uma coisa interessante. Você percebeu o que Deus falou para Elias? Deus falou assim para ele:
vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique lá. Eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Parece que Deus já tinha falado com a viúva, sim ou não? Na leitura? Parece que já tinha falado. Parece que ela já sabia do acontecido. Mas quando Elias chega lá, ela não sabia de nada. Deus já tinha preparado aquela mulher sem mesmo ela saber. Olha que coisa interessante, amados. Quando Deus quer usar alguém, Ele vai usar. Ele usou uma mula para alertar o profeta. Aquela mulher não sabia que ela seria um instrumento de Deus. E Deus, quando fala para Elias, fala, vai para lá porque eu já ordenei. Ou seja, porque eu sou Deus, sou eu que controlo todas as coisas. Pode ir. Elias acreditou naquilo e chegou lá e encontrou a mulher. A mulher estava tirando água no poço. Elias então fala com ela, fala assim, olha, me dê um pouco dessa água. E ela então tirou água para ele, falou, mas faz o seguinte, me traz um pedaço de bolo também. Eu não sei se ele já conhecia ela, mas ela sabia quem ele era. Ela sabia. Ela sabia porque quando Elias fala para ela, deixa eu achar aqui, irmãos. E ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou essa viúva que estava colhendo graveto. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água, tal? E trouxe, enquanto ela ia buscar, então ele gritou para que ela fosse e trouxesse para ele um pedaço de pão. E ela respondeu, aqui, mas ela não falou nada sobre Deus ter falado com ela. Ela não disse nada. Muito pelo contrário, ela disse assim, olha, eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ou seja, ela sabia quem é que estava ali. Era Elias. Mas eu fico aqui a entender que a mulher, até essa altura, não sabia que Deus iria usar ela. Não sabia. Porque ela fala assim para ele, olha, eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha. O que ela tinha na sua casa era um pouquinho de farinha. Era a única coisa que restava na casa dela. E um pouco de azeite numa botija. E ela falou assim, eu vim aqui pegar alguns gravetos para levar para casa e vou preparar uma refeição para a minha vida e para o meu filho. Para que assim nós possamos comer e depois nós vamos esperar a morte. Porque nós não temos mais nada em casa. Porque a única coisa que eu tenho é esse pouquinho de farinha e esse pouquinho de azeite, não tenho mais nada. É a única coisa que me resta. E Elias então fala para aquela mulher assim, então não tenha medo. Mas faz assim, vai lá e faz o bolo e traz primeiro para mim. A ousadia de Elias. Mas interessante que a mulher, ela acreditou. É onde que eu percebo que ela sabia quem estava falando com ela, que era Elias. Aí está o detalhe, amados, dessa mulher, que nós precisamos, nos dias de hoje, entender. Essa mulher conhecia o homem de Deus. E quando eu digo conhecer o homem de Deus, eu não estou falando conhecer o pastor só, não é isso não. Estou falando de conhecer realmente a Deus. Tem muitas pessoas que não conhecem a Deus. Elas estão procurando mais alguém que lhe traga uma revelação do que propriamente falar e experimentar o Deus que é poderoso. É assim que as pessoas hoje estão vivendo. Essa mulher sabia quem era aquele homem, ele era um representante de Deus ali naquela ocasião. E do jeitinho que ele falou para ela, ela fez. E a Bíblia diz que se nós continuássemos lendo, fala assim, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Ou seja, Deus fez um milagre.
Depois, essa mulher aqui, na sequência, ela não vai aparecer mais. Se nós continuarmos lendo, se você puder, vai aí no versículo 18. Versículo 18. Diz assim no versículo 1. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, já fazia 3 anos que não caía uma gota de água naquele lugar, segundo a palavra de Elias. A palavra do Senhor veio a Elias. A palavra era o seguinte: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Olha aí, irmãos, mais um elemento da natureza que Deus mostra. Mas preste atenção, para que a chuva chegasse, aconteceu um fato. Elias, ele desafiou os profetas de Baal. Você pode depois ler aí, né? O texto. Mas a Bíblia diz que Elias fez um desafio. Eles se reuniram num lugar, e lá Elias falou assim: vamos ver quem é o Deus realmente, o Deus verdadeiro. Porque o povo estava confuso. O povo não sabia se realmente permanecia servindo a Deus, ou se servia aos deuses de outras nações, e até aos deuses que Acabe e sua esposa estava colocando naquele lugar. Porque Acabe estava confundindo o povo, porque aquela mulher que estava com Acabe, ela era uma idólatra, né? Uma mulher demoníaca, que estava do lado do rei. Então essa união trouxe destruição para a nação, e Deus queria ensinar aquele povo, e Deus usou os sinais do tempo para mostrar para eles quem é Deus. E eles estavam lá reunidos, e Elias então propôs esse desafio, e ele disse: eu e todos os profetas, vamos aqui, cada um de nós vamos preparar um holocausto, e o Deus que responder com fogo dos céus é o verdadeiro Deus. E Elias então falou: olha, eu dou o privilégio para vocês fazerem primeiro. E os profetas de Baal foram lá, prepararam um holocausto ali, prepararam um altar, e eles começaram a clamar aos deuses deles. E nada aconteceu. Elias zombou do Deus deles. Grita mais alto, quem sabe eles estão dormindo, sei lá, foram viajar, alguma coisa nesse sentido. E nada. Ficaram ali um bom período falando, gritando, se cortando com facas, com chicotes, para ver se os deuses respondiam, e não aconteceu nada. Aí Elias então, quando chegou o momento, Elias foi lá. A Bíblia diz assim que Elias reparou o altar. A transformação começou ali. Elias foi lá e reparou o altar, e ele então falou assim para as pessoas: agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão cavucar em volta desse altar aí, uma valeta bem profunda. E eles fizeram uma vala, né, bem profunda em volta daquele altar. E ele falou: agora vocês vão jogar água nesse holocausto. E eles jogaram água, ele falou: joga mais. Jogaram mais, joga mais. E foram jogando água, a ponto daquele holocausto ficar bem encharcado. E aquela vala em volta cheia d'água, ou seja, não tinha possibilidade nenhuma daquilo pegar fogo. E de repente Elias, ele começa a orar a Deus, e ele clama ao Senhor. E aí vem fogo do céu, sinais. Vem fogo do céu e consome aquele holocausto. E o fogo que veio lambeu aquela água que estava ali naquela vala, secou aquela água, ou seja, e aí o povo caiu de joelho, começaram a dizer: somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é Deus. E Elias então mandou o povo ir lá e matar todos aqueles profetas. Mandou matar todos aqueles profetas. E Elias saiu daquele lugar.
saiu daquele momento e foi para uma outra situação. No capítulo 18, aonde nós estamos, no versículo 41. Depois de tudo isso, vamos lá no versículo 41. Depois de tudo isso, Elias virou para Acabe e disse o seguinte: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. A minha Bíblia fala chuva pesada, mas eu gosto da versão que fala ruídos de abundante chuva. Ruídos de abundante chuva. Preste atenção agora, amados. Olha que interessante, como Deus usou esse profeta. Primeiro ele foi lá e falou para o rei: olha, rei, segundo a minha palavra e o Deus a quem sirvo, não vai cair uma gota de chuva nessa terra, só quando eu determinar. Ele usou, ele falou que não iria cair água. E do jeitinho que ele falou, aconteceu. Eles passaram uma seca terrível. Foi o tratamento de Deus. Aí Deus foi lá, através de Elias, provou que ele era o Deus verdadeiro. O altar foi restaurado. Aí Elias virou para o rei e falou assim: olha, Acabe, vai comer e beber, pois já estou ouvindo ruídos de abundante chuva. O sinal da transformação de Deus. Versículo 42 diz assim: então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos, e ele começou a orar. Ele foi naquela posição, né, onde nós, quando a gente vai orar e clamar a Deus, a gente ajoelha lá e coloca a cabeça entre os joelhos e clamamos a Deus. Foi isso que Elias fez. Ele começou a clamar: Deus, Tu és Senhor, manda chuva sobre este lugar, para mostrar que o Senhor realmente é o Deus Todo-Poderoso. E ele disse assim para o servo: vá e olhe na direção do mar. E o servo olhou, e ele foi e olhou, não há nada lá. E ele continuou orando. Disse 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Olha só, amados. O servo, depois da ordem de Elias mandar ele lá durante 6 vezes, na 7ª vez, ele avistou uma nuvem. Mas você imagina o tamanho dessa nuvem. Era como se você estivesse com a mão estendida, a nuvem era do tamanho da mão de um homem. Ou seja, não tinha nuvem nenhuma praticamente no céu. A gente sabe que quando vai chover, o céu fica carregado de nuvens escuras. E às vezes, mesmo assim, o céu fica carregado de chuva, e aí o vento vem, leva a chuva embora e não chove. Quantas vezes já aconteceu isso? Mas nessa ocasião aqui, depois de 7 vezes, nessa 7ª vez, ele vai lá e olha, mestre, tem lá uma nuvem, mas ela é muito pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Aí, então, ele disse assim, Elias falou assim: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. A chuva estava chegando. Sinal de Deus. Sinal de Deus. Tempo. Precisamos estar atento a todas as circunstâncias. E a Bíblia continua falando: enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. E o poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel.
Olha que coisa interessante, né? Elias, esse homem tão cheio de mistérios, mas uma pessoa que conhecia os sinais de Deus, sabia com quem ele estava se relacionando. Amados, nós precisamos conhecer a Deus. Ah, pastor, mas como que eu vou conhecer a Deus? Palavra. É aqui que nós vamos conhecer a Deus. É através da palavra de Deus. É através do momento em que nós estamos a sós com o Senhor. É ali que Ele começa a revelar para nós a sua vontade. É ali que nós vamos conhecer o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E é aí que nós muitas vezes erramos. Porque nós achamos que o tempo de Deus é igual ao nosso tempo e não é. Não é assim que Deus age, né? É no tempo que Ele determina. E muitas vezes, a grande maioria, não é o meu tempo. Porque Deus sabe o que é melhor. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa, e ela disse assim: pastor, eu já não sei mais se eu sirvo a Deus, da minha maneira eu tenho servido a Deus, se eu falho, mas as coisas não acontecem do jeito que eu imaginava. Aí alguém disse assim para mim: ah, mas foi um livramento de Deus. Mas como foi um livramento de Deus se as outras pessoas conseguiram fazer o negócio tão tranquilamente, só eu que não consegui? Aí eu mandei um áudio para ela dizendo assim: sabe, minha irmã, Romanos fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O livramento foi para a sua vida. As outras pessoas estavam fora dessa situação, mas o livramento foi para a sua vida. Você precisa entender que tudo o que acontece conosco, Deus conhece. E lá na frente você vai entender que aquilo que aconteceu foi para o seu bem. Se realmente, mas nós aprendermos a servir a Deus e a confiar nele, nós vamos passar por qualquer dificuldade, vamos vencer, amém? Por isso nós precisamos entender a Deus, compreender a maneira dele agir. Se Acabe tivesse entendido o que Deus estava falando já lá no começo, né? Através de Elias, ele não passaria por tantas coisas que ele passou. Infelizmente, Acabe não enxergou. Ele morreu de forma drástica, né? Porque ele não quis reconhecer a Deus. Por isso nós precisamos, né, conhecer esse Deus que é tão misterioso, mas que ao mesmo tempo ele está pronto a abrir os seus mistérios para aqueles que o buscam de todo o coração. Amém? Ele está disponível àquele que tem um coração quebrantado e contrito. Está na palavra de Deus. Ele está disponível. Então, se você está disposto a receber de Deus e está ligado na palavra do Senhor, você vai entender o tempo de Deus, você vai compreender os sinais do Senhor. Fica de pé, igreja, feche os seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Aleluia. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, ó Pai amado, pelo momento de estar aqui na sua casa, meu Deus. Como é gostoso, ó Deus, muito obrigado pela oportunidade. Ó Deus amado, a sua palavra, ela é fiel, ela é verdadeira, ela nos ensina, ela nos conduz, ó Deus, ela nos direciona, Pai, a sermos fortalecidos a cada dia. Senhor, obrigado por mais um final de semana que nós estamos tendo a oportunidade de buscar a Tua presença. Que nesta noite o Senhor venha, Deus, selar essa palavra nos nossos corações, nos ensinando, nos conduzindo, meu Deus,
a viver de forma sobrenatural, ó Pai, que nós possamos entender e compreender os seus sinais, estarmos atentos, ó Deus, ó Pai, e convictos e saber que o Senhor é aquele que nos conduz em vitória, Pai, que assim nós possamos estar caminhando, meu Deus, diante da sua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, amém. Amém. De pé ainda, queridos, nós vamos nesse momento ofertar ao Senhor, né? Nós já vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Depois a gente vai estar orando aí pelos pedidos. Se você tiver algum pedido, você já vai colocar diante de Deus. Provérbios capítulo 3, né? Aqui Salomão, ele diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Aqui, Salomão, um homem sábio, né? Ele escreve algumas palavras, né? Algumas promessas de Deus aqui nesse texto, e uma delas que ele deixa bem claro para nós, sobre honrar ao Senhor com os nossos recursos, né? E ele faz aqui uma comparação de celeiros, né? Ele fala assim que os nossos celeiros ficarão plenamente cheios, dentro do contexto que era aquela época, né? Hoje é diferente, hoje nós temos aí o nosso sustento, aquilo que nós ganhamos, aquilo que nós conquistamos através do nosso trabalho, e eu tenho absoluta certeza que esta palavra ela vai se encaixar na sua vida. Quando você colocar em prática esse versículo 9, honre o Senhor. Honrar é reconhecer a majestade do Senhor. Se você for, de repente, privilegiado de receber na sua casa uma autoridade, alguém, né, conhecido, você vai fazer o melhor. Você vai honrar aquela pessoa. Talvez você vai colocar a melhor prataria se você tiver na sua casa, ou o melhor prato lá na mesa, ou o melhor copo, você vai honrar. Da mesma forma, ou melhor, ainda melhor, nós precisamos honrar o Senhor. E quando se fala em honrar, não apenas na questão de oferta e dízimo, mas em tudo. Honrar a Deus com o nosso tempo, né? Com a nossa vida, com a nossa fidelidade, com o nosso compromisso, né? De estar na casa do Senhor, de participar, né, do contexto da igreja. Eu vou convidar você a pegar a sua oferta nesse momento, seu dízimo aí na sua mão, e nós vamos orar, depois você vai poder entregar a sua oferta. Pai amado, nesse momento, meu Deus, eu quero orar por cada vida que está aqui hoje, que o Senhor venha multiplicar, ó Deus, esta oferta, os dízimos, que cada um estão disponíveis a entregar a Ti nesta noite, meu Deus, que o Senhor esteja multiplicando, Pai. Sabemos que vivemos tempos difíceis, ó Deus, onde, ó Pai, nós temos visto, ó Pai, as pessoas passando por dificuldades, mas o Senhor tem guardado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, meu Deus. Pai amado, multiplica, Senhor, sobre a vida desses irmãos, sobre esta igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós vamos orar. Aqui tem uma carteira de trabalho e uma chave, né? Se tiver mais algum objeto aí para ser colocado, né? Nós vamos ficar de pé novamente. Eu quero que você, juntamente comigo, levanta suas mãos. Se você tiver algum pedido de oração, coloque diante de Deus agora. A oração da fé, como nós lemos no início, ela vai salvar ou curar o doente. E assim nós possamos nesse momento estar colocando as nossas vidas, as nossas famílias diante de Deus. Pai amado, nesse momento, meu Deus, eu quero orar
por cada pessoa que está aqui, ó Deus, por aqueles que estão nas suas casas também, as famílias, ó Deus. Eu sei que existem pessoas que estão, ó Deus amado, sofrendo com enfermidades, ó Deus. Ó Pai, os médicos não têm encontrado a solução, mas nós confiamos na Tua palavra e sabemos que o Senhor é o único Deus verdadeiro, aquele que sara, aquele que cura, aquele que liberta. Por isso, nesse momento, nós oramos para essas pessoas, que elas sejam alcançadas pela sua mão poderosa, Pai, e sejam curadas, ó Deus. Senhor, aqui nesse lugar tem uma carteira de trabalho, tem uma chave, meu Deus, protege, guarda essa residência, abre, ó Deus, porta de emprego, Senhor Deus, abençoa o trabalho de cada um aqui, meu Deus. Sabemos o quão difícil tem sido, meu Deus, nesses dias, pessoas perdendo, meu Deus, o seu sustento, ó Pai, o seu lugar onde trabalha, meu Deus, que o Senhor esteja guardando, ó Pai, a vida desses amados irmãos, ó Pai amado, abençoando eles nos seus trabalhos, Senhor Deus. Pai amado, eu oro nesta noite por todas as famílias, Senhor Deus. O Senhor conhece, Pai amado, o que cada família tem vivido, que o Senhor possa estender a sua mão poderosa sobre essas famílias, ó Deus, trazendo paz, trazendo refrigério, trazendo harmonia, trazendo alegria ao coração de cada um ali, ó Pai. Nós oramos nesse momento e cremos, ó Deus, que o Senhor já está realizando um milagre, Senhor, sobre essas vidas, ó Pai. Também oramos pelo nosso final de semana, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, esse final de semana, em todas as reuniões que forem acontecer, ó Pai. Meu Deus, nós vivemos esse tempo, ó Pai, que a igreja venha despertar, ó Pai. Queremos ser, ó Deus, instrumento nas suas mãos, para levar o seu evangelho, para proclamar o teu nome, Senhor Deus, em cada lugar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, amém, amém. Só lembrar os irmãos, amanhã tem a IMO Jovem, às 19 horas, né, às 19 horas, a IMO Jovem, e no domingo, às 18 horas, nós temos o nosso encontro de celebração. E também lembrar os irmãos, não esqueçam, dia 14 de maio, a gente vai ter um evento especial aqui no templo. Nós vamos ter a ordenação, culto de ordenação do Lucas, né? É importante que toda a igreja esteja presente, né? Para prestigiar ele, também a todos aqui e aqueles que virão, né, de outros lugares, para estar conosco nessa grande festa, 14 de maio, né, aqui no templo, tá bom? E não esqueça desses compromissos, esteja orando, esteja convidando as pessoas para estar aqui. Amém? Senhor, obrigado, meu Deus, por esse momento, que o Senhor possa nos levar para as nossas casas, ó Deus, em paz, em segurança, que o Senhor possa nos proteger, Senhor Deus, nessa noite. Pai querido, nesse final de semana, meu Deus, que o Senhor derrame da Tua graça sobre nós, ó Pai. Muito obrigado pela semana que nós tivemos, ó Deus, que o Senhor nos conduza em vitória a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém. Deus abençoe a todos, um grande abraço e até a próxima, queridos.